diversas vezes, Deus falou para mim assim: você vai hoje falar sobre o vale dos ossos secos. E eu pensando, meu Deus, uma palavra que todo mundo já conhece, eu gosto de novidades, eu gostaria de ler uma palavra diferente. Fui para o Antigo Testamento, fiquei ali mexendo igual Ezequiel também no Antigo Testamento. E eu falei, meu Deus, o que eu vou trazer? Eu falei, vou lá para as cartas paulinas que é certo ouvir algo. E nada, eu fui devagarzinho, aí Ezequiel folheando, aí Deus falou, vai, continua, 31, 32, 28, 30, 40, eu falei, Deus, 37, isso aí. Então, amém. Amém? Glória a Deus, pode. Glória a Jesus. Amados irmãos, lá no verso 1 do capítulo 37 do livro de Ezequiel, diz a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Vamos continuar a leitura. Diz assim, verso 3: e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Por hora até aqui, amém, igreja? Glória a Jesus. Como eu disse logo no início, meio evangélico, essa é uma das palavras, uma das mais conhecidas. Tem os evangelhos, tem todos. Mas quando fala de vale, a pessoa vale dos ossos secos, todo mundo, Ezequiel. Quem já está familiarizado com a leitura da Bíblia, ou quem está um pouquinho ligado, já lembra logo. Vale dos ossos secos, Ezequiel. E o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, chamou a minha atenção a este livro que, como eu disse também anteriormente, é um livro que eu já li tantas vezes, já ouvi tantas pregações, já participei diversas vezes de comentários, de troca de informações, troca de ideias ali, às vezes, acerca desse livro. E Deus hoje falou para mim assim, traz, porque eu quero hoje falar sobre profetizar. A gente às vezes olha as situações, eu sempre costumo dizer, Deus sempre me impulsiona a dizer, que nós observamos a situação e dizemos assim, não tem jeito, não é isso? Que nós observamos às vezes a nossa vida espiritual, uma coisa que você quer buscar, que você está tentando se firmar, largar vícios, uma conquista de objetivo, objeto, ou seja, do que for, e você não consegue se desprender, desvincular daquilo. É uma luta, uma batalha espiritual, é onde entra a fé e é onde entra a profecia. O vale, este vale dos ossos secos, nós vamos ouvir e ver mais à frente a explicação que o Espírito Santo de Deus me deu. Ele representa todo esse processo, todas essas situações complicadas na nossa vida que, olhando com um olhar humano, parece possível, mas Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Analisando o texto, como eu disse, é bom ler devagar. Primeira coisa que o profeta fala na palavra, ele diz assim, veio a mim o quê? A mão do Senhor. A mão do próprio Deus. O Senhor aqui está com letra maiúscula, caixa alta. E continua dizendo, e o Senhor me levou em espírito. As pessoas costumam dizer que Deus, ele fez com que falou para a pessoa fazer isso, fazer aquilo, agir dessa forma, agir de tal forma. Mas quando a mão do Senhor, ela de fato está no homem, na mulher de Deus, ele te leva, o Espírito, a mão do Senhor, o favor do Senhor, guia o seu espírito, porque o Espírito aqui, que nós lemos,
está em letra minúscula, então representa o espírito do homem. Ezequiel estava dizendo que quando a mão do Senhor veio sobre ele, ele saiu de uma condição humana e entrou numa condição em que o espírito dele estava sendo ministrado, carregado pelo próprio Senhor. Aonde quero chegar já no início, nessa introdução, que eu e você, nós, igreja, esperamos o favor do Senhor para que nós possamos ser elevados em espírito. Que nós esperamos a mão do Senhor para que nós possamos tomar decisões, para que nós possamos agir, para que nós possamos recuar, foi como eu disse no início. Porque quando a mão do Senhor está na situação, quando a mão do Senhor ela está no processo, tudo é diferente, tudo fica diferente. Quando a mão do Senhor ela alcança e você deixa ser levado pela mão do Senhor, é diferente a situação na minha e na tua vida. A mão ela serve para pegar, a mão ela serve para a obra, a mão ela serve para o seu cotidiano, o seu dia a dia. Então quando Deus ele te pega, ele te leva para algum lugar, é porque ele está te usando. Você com a mão costuma pegar o que? O objeto. Para fazer, para pegar igual aqui, o papel estava aqui. Eu peguei desse lugar para colocar nesse lugar. Quando você está no favor do Senhor, a mão do Senhor, ela te pega e te leva a determinado lugar. Ou a determinados lugares. Isto é, você está, mas não é você de fato. É a mão de Deus que está sobre a tua vida. Quando nós permitimos que o Espírito Santo de Deus ele ministre em nossas vidas. Aí o profeta continua a dizer assim: e ele me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Imagina essa imagem. Pois bem, vamos tentar aqui imaginar um vale. É geralmente cercado por montanhas e tem aquela brecha ali no meio, sem árvore, sem nada, é um vale. E no meio desse vale está colocado Ezequiel, na visão espiritual, correto? E quando ele observa, ele vê no meio desse vale cheio de ossos secos. Imagina que situação ali meia que aterrorizante. Você está já no meio de um vale, aonde não tem como, aonde você se esconder, aonde não tem como você encostar numa árvore, onde você não tem como ficar fugindo do sol ou fugindo de algum tipo de predador. Você está em um vale. Geralmente o vale ele é aquele lugar deserto, onde habitava um rio ou tinha um lago, aí vira um vale cercado por montanhas. E o texto está dizendo que ele estava ali no meio, e não só estava no meio do vale, mas também ainda tinha um montão de ossos secos. Só o início, a introdução dessa palavra, só a introdução espiritual desse texto, já dá para a gente condicionar as nossas vidas. Quando nós costumamos dizer, cristãos, estamos passando no vale. E este vale são problemas, são situações de fato na minha e na tua vida, que acontecem coisas que a gente fala, meu Deus, aonde que eu vou me esconder? Para onde eu vou fugir? Para onde eu faço? Aí quando você pensa que a situação na tua vida, ela já está boa, no sentido contrário, ainda você observa, e dentro desse vale está cheio de ossos secos. Ossos secos representa improdutividade. Ossos secos representa morte. Ossos secos representa retrocesso. Ossos secos representa ausência de vida. E tudo isso conjecturando no sentido espiritual, que eu estou dizendo, não literal. A tua vida hoje pode estar assim. Hoje a tua casa espiritual, ela pode estar dessa forma, sem vida. Você hoje pode estar se sentindo sozinho, sozinha no meio de um vale. E ainda quando você pensa que já está difícil, ainda você vai procurar recursos, não tem, porque está cheio de ossos secos. Inviável, sem vida, sem forma. Mas Deus ele traz o profeta e coloca o profeta unicamente ali. Por que Deus não pegou e a mão do Senhor estava sobre ele? Bom, já que a mão do Senhor está sobre mim, Deus ele vai me levar ao céu. Já que a mão do Senhor está sobre meu favor hoje, ele vai me levar a uma floresta, um lugar bonito, para eu ver animais, para eu ver tudo de bom. Não, o Senhor, a mão do Senhor
Senhor, mesmo na vida dele, colocou ele no meio de um vale, no meio desse vale, ossos secos, dificuldade, problema, visivelmente observando, ele olhar e falar: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui neste lugar? Isso aqui não é para mim, não tem nada para mim aqui. Para onde eu observo, para onde eu olho, eu vejo tudo inanimado, não tem vida. Por que eu estou aqui? Nossa, se a mão do Senhor me coloca aqui, isso é bênção. Eu estou aqui esperando, então, quero ver quem fizer alguma besteira e ter a maldição de Deus. Só que o texto vai continuar desenrolando essa visão e vai acontecer o seguinte. A palavra de Deus vai dizer lá no 3, e me diz, o Senhor, o próprio Deus falando para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Olha a resposta. Que resposta inteligente e espiritual que o próprio Ezequiel traz. Por quê? Deus, ele está ali olhando para Ezequiel no meio daquela situação. Imagina ele no meio daquela visão. E Deus vem para Ezequiel e pergunta: Ezequiel, você acha que eu tenho poder para fazer com que essa situação aqui ela mude? Ezequiel vira para Deus e fala: Senhor, tu sabes. Ele tirou dele toda a incredulidade, ele tirou dele possível incredulidade, melhor dizendo, ele tirou dele toda a responsabilidade de que aquilo ali era possível ou não, e entregou diretamente na mão de Deus, porque ele sabia que se Deus quisesse, Deus operava. E aí você observa um profeta no meio de uma situação difícil, e o próprio Deus pergunta para ele: Ezequiel, você acha, Ezequiel, que eu consigo mudar este vale na tua vida? Ezequiel, você acha que eu consigo fazer isso aqui, mudar essa situação hoje que você está vivenciando, ser transformada? Hoje nós podemos dar uma de Ezequiel também e falar: Senhor, tu sabes. Quando ele responde tu sabes, ele já tem dentro do coração dele a certeza de que Deus tinha um poder completo, soberano, de mudar a situação na vida dele. E de mudar a situação do povo de Israel, melhor dizendo, porque aquele cenário todo ali, essa visão toda era uma representatividade da vida do povo de Israel, que estava completamente morto no sentido espiritual. Eu não sei hoje como você entrou aqui, talvez a tua vida espiritual esteja precisando hoje exatamente disso, de Deus falar para você: você acha que hoje eu tenho condição de mudar a tua condição espiritual? Se você hoje entrou aqui caído, fala com Deus hoje e fala: Senhor, tu sabes, Senhor. Sabe por quê, Deus? Hoje eu entrei aqui dentro dessa igreja com a condição espiritual igualzinha. Eu entrei num vale e onde eu olho, Jesus, eu não consigo achar saída. Minha vida espiritual, Senhor, está completamente sequíssima. Assim como diz no texto, esses ossos que estão ali. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer para você: profetiza. Imagina se Ezequiel observasse e falasse: não, Senhor, eu estou vendo, são inúmeros ossos, são muitas vidas, é impossível. Imagina se ele fala isso para Deus: é impossível que esses olhos, esses tendões, esses ossos aqui, a outra pessoa, o outro pedaço de osso deve estar lá já em Irajá, deve estar lá em Vila Cosme, lá em Paracambi. Como é que vai juntar tudo isso? A palavra de Deus vai dar a resposta para mim e para você. Aí o profeta lá no verso 4 vai receber assim, ó: então me diz, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus manda ele dizer assim: olha, profetiza, mas você não vai profetizar sobre a tua palavra, não. Profetiza dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Por que ele diz a palavra do Senhor? Porque a palavra de Deus, ela é viva, e a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, ela discerne as intenções da alma, do pensamento, do espírito, vai até a junta da divisão entre alma e espírito, até o mais profundo, aonde psicanalista não alcança o que você hoje está passando. A palavra de Deus alcança, o Espírito Santo de Deus alcança. Por isso que Deus fala para Ezequiel: profetiza, mas profetiza sobre a minha palavra. E ele identifica, Deus, ele é tão específico. Sabe o que ele fala?
Ele fala assim, ó, Luciana, profetiza. Mas ser específico. O que está profetizando? Profetiza ossos secos. Qual é o problema? O problema são esses ossos secos que precisam de vida. Profetiza sobre eles. Qual o problema que você está passando em casa? Não estou me dando bem com A com B. Profetiza, é um osso seco. Que Deus vai fazer com que isso seja reestruturado. Qual o problema que você está? Com meu filho, ele está rebelde. Profetiza, osso seco. Deus, ele vem e trabalha. Qual o problema financeiro? Profetiza, osso seco. Deus vem e trabalha. Qual hoje? A minha mente, o meu coração, eu não sei, Deus. Tem coisas na minha vida que está igual a esses ossos secos. Profetiza na palavra de Cristo, sobre a palavra de Deus hoje. Profetiza na tua vida. Não aceita, rejeita isso. Em nome de Jesus, sabe por quê? Em Cristo somos mais do que vencedores. Deus falou, profeta, ei, profetiza. Quando você olhar e falar assim, isso aí são ossos secos. Ou seja, não tem jeito, profetiza. Profetiza. A palavra lançada, ela tem grande poder, como maldição e também como bênção. As pessoas do mundo costumam não dar muito crédito. Não sei se o Carlos vai lembrar, Jéssica também. Um dia desse, uma colega nossa falou que não, palavra é palavra. E a gente entrou até numa conversa lá. Eu pensei assim, completamente louco. Esses argumentos que a nossa colega estava apresentando. Dizendo, não, palavra é só palavra sai da boca para fora. Não, a palavra tem um peso no mundo espiritual. A palavra tem um peso no mundo espiritual. Senão Deus não falava para profetizar, porque palavras iam ser somente palavras levadas ao vento. Mas a palavra, quando ela é lançada, até com o intuito de maldição, a palavra também peca. Por isso que nós devemos vigiar, orar e estarmos firmes na presença de Deus, para que possamos estar firmes contra o dia mau, diz a palavra do Senhor. Estarmos com capacete, estarmos com toda a armadura, em Efésios 6 diz, todas as armaduras, o capacete, a couraça, o escudo, a espada, a sandália, tudo que você... Por que a Bíblia fala para você ter armadura? Para você ficar ligado, porque o teu inimigo vai te atacar. E por onde ele te ataca? Também lançando palavras. Quando pessoas chegam perto de você e lançam palavras duras, palavras dentro do teu coração para te entristecer, tentando te humilhar, tentando te colocar para baixo, sabe que essas palavras são enviadas, sabe por quem? Por Satanás. Então você, quando está com as armaduras do Espírito Santo, você vai ficar ligado. Opa, eu estou ligado que eu estou lidando ali, não é com a carne nem com o sangue, eu estou lidando contra principados e potestades, ou seja, a luta aqui ela já é espiritual, ali são ossos secos. Eu não posso me ajuntar com esse tipo de ossos secos. Por quê? Porque eu já fui gerado pela palavra. Se você já foi gerada, mais à frente nós vamos ver, foi criado tendões, foi criado carne, foi criado pele, foi criado o espírito, foi lançado e deu e produziu vida. Então você não pode mais se comparar aos ossos secos, ou seja, pessoas que não querem nada com Deus, não tem nada de Deus, só querem para lançar palavras de maldição perto de você. Você não é mais ossos secos. Nós não participamos mais disso, sabe por quê? Porque nós já fomos gerados pela palavra. Aí diz o texto lá no 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que fareis entrar em vós o Espírito e vivereis. Esse Espírito pode vir que é letra minúscula, correto? Quando Deus fala, eis que porém em vós o Espírito e vivereis, ainda é uma vida biológica. Deus está falando aqui do campo biológico mesmo, falando, ó, vou dar vida para vocês, para que esses ossos secos aí, fala para Ezequiel, eu irei colocar o Espírito dentro de cada um, porque sem Espírito não tem vida. E Deus pega e fala, ó, eu irei lançar o meu Espírito, o Espírito, perdão, que também provém de Deus, dentro do corpo de cada um. Aí continua o texto dizendo, e porei nervos, tudo biológico, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabeis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Estou pregando aqui, dizendo, explicando todas essas passagens aqui no sentido bem literal da coisa. Deus mostrando, você imaginando literalmente os ossos secos ali, tudo caído, tudo quebrado, tudo disperso um do outro, e Deus falando, não,
profetiza porque eu vou fazer que o espírito de cada um ele adentre e que vai ficar tudo no devido lugar, vai vir carne, vai vir tendão, tudo bonitinho explicado a Bíblia, não tá? Perfeito, aí continua. Aí o profeta vai dizer, então profetizei como se me deu ordem. Até aqui por enquanto. O profeta já estava seguindo as autorizações de Deus, as orientações de Deus. E Deus ainda vem dar mais alguns detalhes para que ele possa profetizar no meio daquela situação ali que parecia ser irreversível, correto? E o texto está dizendo aqui que o profeta diz assim, eu cumpri conforme todas as suas ordens. Vai uma coisa para mim e para você. Sabe o que é bom para a gente? Estarmos atentos às ordens do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é bom às vezes não sempre. É crucial para a vida de um crente estar sensível à voz de Deus, porque você escuta as suas ordens e aonde está morto tu profetiza e torna a ter vida. Por isso que é bom que eu e você, é essencial, indispensável, lembrei a palavra, eu estou aqui falando tentando lembrar a palavra, é indispensável que nós tenhamos a voz de Deus na nossa mente, porque como é que você vai ouvir as ordens do Espírito Santo? Quantas pessoas, o Espírito Santo de Deus, ele vem da ordem, mas a pessoa está completamente desligada da vontade, do querer de Deus, está completamente distante. Você não escuta ninguém distante. Ainda se tiver com o microfone, uma caixa dessa alta, se a pessoa estiver muito distante, não vai escutar, porque está muito distante. E Deus não usa esse tipo de caixa de microfone. Deus não usa microfone. Ele quer usar a voz que fala dentro do teu coração, dentro da tua mente. Quando ele fala assim comigo, contigo, olha, você está precisando se aproximar mais de mim, você está se distanciando. Você pode ver quando a pessoa se desvia, o passo para que a pessoa venha desviar-se da presença de Deus é a distância. Ela começa a parar de ir para os cultos, ela não quer ler mais a Bíblia, ela acha que orar já está chato, pesaroso, então ela vai ficando cada vez mais distante da presença de Deus. E o que acontece com essa pessoa? Naturalmente ela se aproxima daquilo que ela antes fazia, foi liberta, mas quando ela se afasta, ela torna a fazer. Assim como nós ouvimos um testemunho, né, de uma moça conhecida, André Surak, uma moça conhecida no universo da pornografia, da luxúria, da libertinagem, e ali ela foi renovada, ali ela falou que recebeu uma segunda chance. Tem testemunhos dela, esteve à beira da morte, foi renovada, teve a ajuda dos irmãos e foi ali salva pelo poder do Espírito. Era um vale de osso seco, mas voltou a ser vida, porque Deus deu vida. E aí passou um período de tempo, ela teve uma grande decepção com A, com B, e voltou, tornou atrás. E eu vi ontem, eu até mostrei a Jéssica o que ela estava falando lá no programa da Nilo Gentili, e ela lá falando, eu tenho raiva, eu tenho ranço, né, a nova palavra que eles utilizam, né, ranço de religioso, de crente. Aí eu pensei, bom, deve ser daquele grupo lá que fez mal. Ela não, mas ela falou que não quer mais saber, que ela agora é uma nova pessoa, que ela agora está vivendo, que antes ela não vivia, que as pessoas são sanguessugas, descendo a lenha mesmo em cristão. E eu fiquei observando aquilo, olhando até mesmo com pena, com sentimento. Eu falei, até com a Jéssica, ela falou, não, mas ela não falou isso referente a isso. Mas eu fiquei olhando, eu falei, não, o que ela estava dizendo ali era que ela antes não vivia, ela não tinha vida, com Deus não era bom não, com Deus ela, porque a conta bancária dela caiu, e ela pegou as coisas que ela tinha, e o que ela fez? Doou tudo. Não vou doar tudo, é para Deus, é por amor. Bom, será que foi por amor? Porque hoje em dia ela fala assim, fizeram lavagem cerebral na minha cabeça, não era para não ter dado nada daquilo, eu quero tudo de volta. Entrou na justiça, está lá comprando uma briga com o povo da Universal. Mas aí tu olha e tu pensa, bom, a pessoa era um vale de osso seco, o que Deus fez? Pegou e criou vida. Depois de ter criado vida, o que fez? Tirou toda a vida que Deus deu novamente e está jogando fora. É uma situação lamentável. Usei ela como exemplo. Por quê? Porque esse vale dos ossos secos pode ser uma situação na tua vida em que Deus pega e faz assim, ó, vou transformar, vou mudar. Beleza, mudou, amém. Mas depois, por um descuido meu ou seu, pode tornar tudo de novo da forma que estava. E a palavra de Deus diz que aonde saíram ali aqueles 7, saíram aquele grupinho, esse demônio, volta ele com mais 7. Ó, a casa tá limpa. Vamos voltar lá, galera, porque ali eu já morava.
agora eu vou levar vocês para morar ali comigo. Aí você pode ver a condição do desviado da pessoa. A pessoa não fumava, a pessoa começa a fumar. A pessoa não tinha espírito de prostituição, não ficava por aí, por lá, com vários homens, ou um homem com várias mulheres, aí já começa a ter isso. A pessoa não se achegava a questões de espiritismo, dessas coisas de ocultismo, né? Aí daqui a pouco a pessoa vai e se inclina. Então tu começa a ver que, como assim? A pessoa vivia uma vida, até antes de entrar para a igreja, ela tinha os seus problemas, mas não era assim. Entrou para a igreja, ela voltou pior, o que está acontecendo? Deus renovou, era um vale de ossos secos. Mas se a gente não cuidar da vida que Cristo dá, que Jesus dá para nós, com toda certeza a gente volta a uma condição igual a essa. E fica difícil. Por isso que a gente tem que estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente já cansou de ouvir vários locais, vão embora, sai daí, não fica aí. A gente, em meio de festas, situações, o que Deus falava no nosso ouvido? E a gente não era merecedor daquilo. Mas Deus tirava a gente de lá contra os livramentos, porque o Espírito Santo de Deus já estava nos alertando e dando para mim e para você oportunidades. E a gente, naquela hora, naquele momento, nós estávamos distantes de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, ele ainda viu o nosso coração. E que é um princípio, igreja, um princípio que Deus, ele ama, é um coração quebrantado, é um coração contrito. Às vezes a gente observa a pessoa, a gente fala, essa pessoa é durona, essa pessoa é ignorante, essa pessoa é forte, essa pessoa é assim, essa pessoa é desse jeito. E o estereótipo da pessoa passa algo pra gente. Então a gente cria aquele personagem em relação àquela pessoa, pelo que nós estamos vendo, nossos olhos. Mas Deus diz assim, não, eu conheço essa pessoa aí. Essa pessoa aí, igual o pastor como fala, é uma casca de ovo, se bater quebra. Essa pessoa aí é um vidro, bastante temperado diversas vezes, de forma que seja até um cristal. Se você gritar, ele quebra. Então a gente não conhece, a gente vê e julga pelo estereótipo. A gente olha por fora e fala assim, fulano é assim, ciclano é desse jeito, beltrano é desse jeito. Mas Deus diz, não, eu conheço dentro, eu conheço o coração, eu conheço a alma. E ali parece hoje que está morto, mas eu vou fazer uma obra, porque tem uma palavra lançada na vida dessa pessoa. Lança a palavra na vida daquela pessoa que você olha assim e diz, meu Deus, como fulano está desse jeito, está frito, está cozido. Você pensa e olha de uma forma, mas Deus está olhando lá dentro, não, eu estou vendo. Hoje está, vale de ossos secos, mas lança a palavra ali, lança a palavra naquele coração, lança a palavra, profetiza, porque com toda certeza a palavra vem e volta com poder. A gente olha e diz assim, não tem como não. Quantas pessoas me olhou para você e disse assim, isso aí, rapaz, tem jeito não. A ponto de chegar um servo do diabo ali uma vez, falou para mim, você vai morrer com 18 anos. Eu era uma criança, eu espraguejei bastante, eu disse, já, eu não sei de onde saiu do bueiro do inferno, não sei. Falou essa palavra para mim, e eu era criança, já tenho uns 13, comecei a chegar aquele rapaz. Mas eu, com o meu coração, eu falava com Deus ali, soltando pipa, eu me lembro. Ele falou isso, eu falei com Deus no meu coração assim, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu xingava ele, mas com Deus eu falava que estava repreendido. Palavra, não, isso aí, o exterior era carne, mas o interior era espírito. E eu ainda não sabia, eu tinha 13 anos de idade, mas eu sabia que tinha uma palavra dentro de mim. Então aquele homem me olhou e falou, isso aí já era. Mas Deus já sabia que tinha algo dentro de mim que ia renascer, ia aflorar. Assim são as pessoas que nós olhamos e falamos assim, é vale de osso seco. Não tem jeito, então dá uma de Ezequiel, profetiza. Se você olha assim, está fumando, está bebendo, está se prostituindo, não tem jeito. Não tem mais como, Deus, olha só como é que está. Profetiza. Hoje eu mandei lá para minha família do grupo, falei, pessoal, hoje tem culto lá na igreja, vai ter o mistério lá de colocar os pertences. Se vocês tiverem alguma coisa, mandei um texto lindo, bonito, dê a paz, Senhor Jesus, bom feriado. Cri, 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 só barulho de grilo, ninguém respondeu. Depois o meu irmão botou assim, dia 10 é meu aniversário. Ih, vai ser na casa de fulano, assim, todo mundo respondeu. Eu olhei aquilo, quando eu estava indo tomar banho, me deu uma tristeza, eu falei assim, mas eu não posso ficar triste. Até porque eu já fui assim. Mas eles conhecem a palavra, mas eles conhecem a palavra, não vou botar mais nada. Eu falei, não, eu fiz a minha parte.
Aí depois, quando vier falar assim, você é meu primo, você é meu irmão, você é meu parente, não manda uma palavra. Mando, mas vocês nunca dão crédito, porque profeta de casa geralmente não tem honra. Mas quando aperta o calo, são os profetas de casa que tem honra. São os profetas de casa que são usados por Deus. Vem cá, ora aqui por mim, vem aqui em casa. Tô vendo vulto, tô triste, tô depressivo, tô querendo matar, não paro de beber, não paro de fazer isso, aquilo. Aí liga pra quem? Pro profeta de casa. Por quê? Tem vergonha de chamar as pessoas da rua, porque fala assim, não, fulano vai saber do meu problema, Beltrano vai saber do meu problema, mas ele pode saber porque é da minha família. Então é nessa que tu entra, é nessa que tu fala. Eu profetizo em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus. Sabe por quê? Jesus Cristo ensinou para mim e você não esperar reconhecimento das pessoas, não. Jesus Cristo, o que ele mais negava é que as pessoas ficassem assim, ei, você faz milagre, batendo nas costas. Não, olha, não fala para ninguém. Jesus, quando fazia milagre, fala, não fala para ninguém, vai para tua casa, que as pessoas não aguentavam aquele poder todo. Fala, não, tem que falar, as pessoas saindo explanando lá. Mas Jesus, a Bíblia diz, Jesus fala severamente, para não dizer, por exemplo, eu te curei, mas se tu falar, mas tu fica quieto, não fala que tu era coxo e que hoje tu anda, que foi Jesus. Fica quieto, se tu perguntar, dá glória a Deus. Primeira pessoa quando perguntou alguém foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus, porque não suportava. Mas Jesus estava demonstrando ali, ele não queria isso não, ele queria vir cumprir o papel e a ordem de Deus naquele povo. Aquele povo era tudo osso seco, aquelas pessoas. Hoje eu estava em casa pensando na Bíblia, que quando as pessoas chegavam perto de Jesus, geralmente elas estavam já no seu limite. E Jesus veio e me fez lembrar da mulher de fluxo de sangue, ele estava no seu limite, já não tinha mais nada. Aquele homem cego já estava no seu limite. Aquele homem que estava há 38 anos estava no seu limite. Todas as pessoas que estavam lá com seu filho endemoniado, quase mortos ou até mortos, estavam no seu limite. Esse é o Jesus que vem para mim e para você. Nós estamos no nosso limite e falamos, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Para quem tu vai recorrer? É para Ele. É o único que a gente tem que recorrer mesmo. Podem ficar com ódio, podem falar, podem fazer biquinho, o problema é deles. A gente tem que olhar para Cristo e falar, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, me ajuda. Jesus, Tu és o único, porque Ele conhece o meu e o teu limite. Não estou suportando mais. Estou chegando no meu limite, está no lugar certo. Aqui, Jesus Cristo ama isso. Jesus já está morto, não tem mais jeito. Já está com pedra, está fedendo, não tem mais jeito. Se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. Ei, Marta, eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Eu não te falei que se tu creres verás a glória de Deus? Onde está o defunto? Está lá dentro da sepultura, já 4 dias, já não tem jeito. Tira a pedra, foi dito aqui, foi pregado, tira a pedra é impossível, a pedra era dificuldade, tirou, agora vem, ei, Lázaro, sai para fora. Mais uma vez ele foi específico, mais uma vez Jesus, Deus ele é específico, falou, Lázaro, sai para fora. Ele não falou todo mundo não, como o pastor explicou, se ele falasse todo mundo, ia ser um montão de mortos ali. Não, ele falou Lázaro, foi específico. Aqui está escrito também no texto, ei, ossos secos, crie vida. Você tem que ser específico naquilo que tu profetiza. E o texto vai dizer que ele saiu e Jesus falou, desligai, ou seja, tira as ataduras, tira tudo que está amarrando ele. Não adianta sair só de dentro da cova, tem que tirar todas essas ataduras dele, porque mesmo que ele esteja vivo aqui fora e amarrado ainda, não vai servir de nada. Saia e da mesma forma do céu agora seja desamarrado. Tudo aquilo que amarra a tua vida, tudo aquilo hoje que tentou te colocar dentro da cova, sepultura, dificuldade, não tem mais jeito, acabou. Jesus, não dá. Ei, tá no lugar certo, tá falando com um especialista aqui. Sou eu? É o pastor? Não. É o ministério? Não. Ninguém é homem que prega, homem que pula, que roda, que entrega CPF. Não, mas é Jesus. Jesus é especialista. Qual o teu problema? Qual o teu vale hoje? Qual o teu vale de ossos secos? Não tem mais jeito? Jesus não volta mais a viver, não tem jeito. Tem jeito sim. Tá aqui quem é maior do que é o dono, é o maior do que o sábado, é o dono da vida. Oh, glória a Jesus, oh, glória a Deus, glória a Deus. No 8 ele vai dizer assim, aleluia, não, no 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E esse que se fez um rebuliço. No dicionário, rebuliço significa grande agitação.
e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Presta atenção. Enquanto ele profetizava, Rosana, sabe o que aconteceu? Um ruído. Você vai pegar essa ligação agora. Fabiana, às vezes a gente profetiza e a gente espera, sabe o quê? Uma grande... igual na passagem. Veio o vento, veio terremoto, veio um vento impetuoso, veio raio. Não estava, daqui a pouco veio um vento suave. Aí Deus estava. Aí a gente pensa assim, meu Deus, a gente quer ver a presença de Deus, sabe como, pastor? Deus fazendo grandes movimentações, Deus fazendo grandes mistérios. Aí o texto está dizendo que o profeta, enquanto ele profetiza, ele escuta um ruído. Por que ele não escutou? A Bíblia não diz uma grande explosão. Antes de rebuliço vem ruído. Rebuliço é grande agitação, mas primeiro vem ruído. Deus está falando para mim e para você saber primeiro interpretar os primeiros sinais de que a nossa bênção está chegando. Um ruídozinho, Deus, só um ruído. Eu queria tanto que isso aqui desse certo, só esse ruído. Esse ruído é quando Deus dá aquele escape para mim e para você, porque Ele está preparando o meu e o teu coração para essa grande agitação, porque o Espírito Santo de Deus mostra para mim nessa mensagem o seguinte: as coisas, muitas das vezes, para estarem cada uma em seu devido lugar, elas parecem que estão todas desordenadas. Rebuliço. Ezequiel está falando, Deus, eu estou profetizando. Se eu profetizo causa rebuliço, então é melhor deixar quieto. Imagina se Ezequiel fala isso para Deus. Só que ele estava sob ordem de quem, Rosana? De Deus. Se Deus falou para ele profetizar, porque Deus garante. Você olha para a tua vida e Deus fala assim, profetiza. Pelo amor de Deus, meu pai, como eu vou ver saída nessa situação aqui, pastor Geraldo? Se eu devo 15, 20 mil... Se meu filho não quer saber de Deus, se minha filha não quer saber de Deus, se minha avó, meu avô, meu esposo, minha esposa, Deus não dá para profetizar. Aí tá bom, eu me coloco para profetizar. Aí imagina aqui, ô Carlos, imagina, você profetiza, aí tu espera Deus fazer aquela obra lá no teu trabalho, Deus vai fazer a obra, aí ele faz um ruído. Aí tu fala, meu Deus, agora que a coisa ficou, não vou falar que ficou preta para não dizer que é racismo, ficou difícil. Mas isso foi um pré-anúncio daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Quando o profeta escuta um pequeno ruído, o texto vai dizer mais à frente. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu profetizava, o verbo está no tempo presente. Escutou o ruído e quando eu profetizava, eis que fez um grande rebuliço. Ele está profetizando e está causando uma grande agitação. A profecia, ela faz isso. Ela agita o campo espiritual. Aí vai dizer, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Tudo processo. 3 processos. O primeiro foi o ruído. Você profetiza e o ruído você pensa, meu Deus, estou orando, estou clamando, estou de jejum há 4 dias, quase desmaiando de fome, lendo Bíblia, estou virando uma biblioteca. Quando me fala uma palavra eu já sei responder, estou na missão certinha. Aí me faz um ruído. Aí Deus está, como eu disse anteriormente, preparando. Aí quando você pensa que vai dar tudo certo, vem a grande agitação. Você fala, agora que não vou ver bênção nenhuma mesmo. Para que depois Deus manifeste a glória dele. Sabe por quê? O texto em cima, lá no 6, na última frase está dizendo, para que saibas que eu sou o Senhor. Então Deus sabe de todas as coisas. O Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas. Então, com o nosso olhar natural, um ruído não presta? Presta sim. Tudo aquilo que Deus faz na tua vida, você guarda para você. É bênção. As pequenas coisas, aquele momento que você fala, nossa, aí foi Deus, não tinha como. É bênção. E quando a situação parecer uma grande agitação, você aguarda. É igual as pessoas falam assim, cristão costuma muito dizer isso. Quando vem muito vento é porque a bênção está chegando. Então a gente tem que se manter firme. Eu me lembro que aqueles homens dentro do barco, antes de entrar aquela bonança, grande bonança, ficaram desesperados, veio a tempestade para um lado e para o outro. Mas
Quando eles passaram aquele processo, Jesus deu aquela repreensão falando sobre a fé deles. Depois a palavra vai dizer que veio abundância. Pedro primeiro sentiu medo. Achou que era um fantasma. Os discípulos pensaram que era um fantasma quando viram Jesus andando sobre as águas. Pedro teve coragem. Por mais que um pouquinho mais à frente, ele teve coragem. Senhor, se tu me chama aí para ir contigo? Jesus chamou e Pedro foi andando em cima da água. Mas quando ele olhou, viu aquele abismo. Imagina você no meio do oceano, vê um homem andando sobre o mar. E esse homem você segue, ele se diz Deus. E você crê que ele é Deus. Ele vem andando sobre o mar e você fala, deixa eu ir contigo. Aí ele fala, pode vir comigo. Aí você pega, vai andando e você fica naquela nostalgia. Mas quando você olha para baixo, já vira um mar de noite, né? É um abismo. Aí você olha para baixo e você está com medo daquele abismo. E o texto diz que Pedro, quando teve medo, ele começa a afundar. Mas ele estende a mão ao Senhor. Senhor, salva-me. E o texto vai dizer que Jesus estendeu as mãos. Está com medo? Peça ao Senhor e fala, Senhor, salva-me. Está sentindo que o abismo ele está querendo te engolir por causa do medo, dos problemas, da situação? Grita para o Senhor, fala, Senhor, salva-me. Porque o texto diz que ele estava com as suas mãos. Profetiza. E vai dizer, diz lá no verso 8. E olhei, e estiveram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. Agora, por isso que antes eu estava falando assim, igreja, o que Deus está tratando aqui é da questão do campo biológico, ou seja, criando vida mesmo biológica, literal aqui no texto. Só que agora nós lendo mais um pouco, a gente aqui acompanhando um pouco mais para frente, o texto está dizendo assim, ó, tinha tudo, mas ainda não havia neles espírito. O espírito que aqui está escrito não é Espírito Santo, o espírito com letra maiúscula, é espírito mesmo, ainda não tinha tudo, mas ainda não tinha espírito, ou seja, era como se fosse zumbi, digamos assim. Não tinha, isso não tem espírito, não tem consciência, não tem nada, porque está interligada, a nossa consciência é interligada ao nosso espírito, age em conjunto. E agora nós vamos ver a reviravolta do que o poder e a palavra de bênção sobre a vida de uma pessoa, sobre o vale que eu e você estamos vivendo faz. Aí lá no 9 diz assim, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Analisa o texto. Luciano. Deus ele fala, o texto está dizendo que todos aqueles ossos secos foram já dominados e tomados por toda a conjuntura biológica, ou seja, braço, perna, os tendões, os ligamentos, todos. Só que mais à frente o texto está dizendo assim, que eles estão mortos. Aí o próprio Deus dá instrução ao profeta, fala, profetiza agora ao Espírito, para que entre no corpo dessas pessoas e elas produzam vida. Ora, eles já existiam, eles já estavam com o seu corpo, mas estavam com o corpo sem vida, porque ainda não receberam o Espírito. E aquele Espírito veio através de uma profecia que Deus fez com que o profeta profetizasse. O que você está querendo dizer com isso, Marlon? Eu não estou querendo dizer nada, mas a Bíblia já está sendo bem explícita, dizendo assim, não adianta eu e você estarmos de pé andando para um lado e para o outro, se a gente ainda não recebeu o Espírito que veio profetizado de Deus. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus que vem em comunhão e limpa o meu e o teu espírito, porque o texto está dizendo que o profeta profetizou através da palavra de Deus. Então nós, quando nós somos somente meros seres humanos andando para um lado e para o outro, mas ainda não fomos gerados pela palavra, a gente não está vivo, mas nós estamos mortos. Quantas pessoas estão mortas? Nós escolhemos ali hoje eles botaram bem, ficou lá na porta. Aí
estava na varanda, botei um pouquinho a cachorra para brincar e eu olhei aquelas pessoas ali se drogando, rindo, com a arma. Aí eu olhei e falei, eles parecem que estão vivos, mas eles estão mortos. Ali, a condição que eles estão ali é como se fosse essa condição. Eles estão com todo o corpo montado, mas ainda não foram gerados pelo Espírito Santo. E eles precisam ser gerados. E como a gente vai saber? Eles são vales de ossos secos. E você e eu, nós temos a palavra, profetizamos. Quando tenho a oportunidade e Deus me dá a ocasião certa, passo e falo. Agora mesmo, na hora de descer, viu e falou, Marlon, bota o meu nome lá na oração, com a mesa cheia de droga, conversando, só coisa de crime. Bota meu nome lá na oração, Marlon, não esquece não. Eu já está em nome de Jesus, porque eu falo e tenho um propósito com Deus. Das pessoas que me pedem oração, são muitas. Se eu me esquecer, eu tenho um livro espiritual e já apresento toda noite quando eu vou orar ao Senhor e falo, Deus, essas pessoas que me pediram oração, causas específicas, eu posso não lembrar de tudo, mas tu sabe. E eu começo a profetizar para que Deus gere a vida nesses espíritos, porque ainda são pessoas, vale de ossos secos. Você às vezes dentro de casa está vivendo com pessoas assim, sabia? Que você olha e fala assim, são vales de ossos secos, ainda precisa ser gerada pela palavra, e o Espírito precisa vivificar essas pessoas. Então seja um Ezequiel na vida dessas pessoas, no lugar da gente abrir a boca e falar, ei, você não presta, olha, você não tem mais jeito, até quando tu vai viver essa vida, eu estou vendo que você não tem mais jeito, vai morrer igual teu pai, vai morrer igual tua mãe, vai viver igual fulano, lançando maldição. Enquanto Deus fala assim para mim e para você, profetiza. Aleluia! Glória a Deus! Durante esse período de buscar Deus e vindo pro Evangelho, tenho aprendido a profetizar, e ao invés de falar palavras de maldição, porque muitas das vezes a gente, no momento de ira, de raiva com alguém, ou com pessoas que você ama, com o filho, ou com briga de amigos, sei lá, situações do cotidiano, questão de relacionamento emocional, a gente está tomado pela ira e fala, olha, mas você é assim porque é assim, e começa a humilhar. E aí vem o rebate que a pessoa faz, olha, mas você também é assim porque é assim, assim, assim. E aí você fica com aquilo e a pessoa também joga palavras de maldição. E é igual o pastor às vezes conjectura aqui, diz o diabo está sentado no sofá comendo pipoca e rindo bastante da cara de um de outro. Ainda mais se for cristão, aí que ele manda, cria até uma discoteca em casa e fica lá dançando e falando, olha lá, botei os dois para brigar e vou ficar aqui bagunçando porque eu tenho moral de ficar aqui, porque eles estão lançando palavras de maldição. E quem é o pai das maldições senão o próprio Satanás? O diabo está aí para executar maldição na vida das pessoas, mentir, lançar palavras de calúnia, lançar palavras depreciativas, botar as pessoas para baixo. Mas Deus não, diz o texto, que Deus veio para dar vida e vida com abundância. E que vida com abundância é essa? É uma vida que não é só uma vida biológica, é uma vida baseada e gerada na palavra, que vem direto do Santo Espírito, vem direto do Santo Espírito. Então hoje você é um Ezequiel na vida, na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no meio dos teus irmãos, aonde podem te amaldiçoar, falar mal de você, fofoca, não interessa se estão falando, o problema é deles. O teu propósito é um só, é você profetizar, porque tu sabe que ali tem uma mente morta, um espírito que ainda precisa ser gerado pela presença de Deus. Ainda que essas pessoas possam não gostar de você, possam te depreciar, possam falar mal de você, torna a dizer, continua profetizando, porque Deus vai mudar aquela mente que está cauterizada, Deus vai mudar aquele testemunho que está cauterizado, e aquela pessoa que antes era contra você vai passar a ser teu amigo, vai passar a ser teu amigo. A gente ouviu um testemunho uma vez aqui do irmão Beto, um irmão que mora aqui em cima, um irmão nosso daqui, que ele, quando era da vida do crime, tem engraçado até contando, tinha um rapaz que eles eram inimigos, ele era inimigo de um camarada. Aí eles chegaram a trocar tiro e ele acertou 3 tiros nesse cara. Aí eles eram inimigos, aí esse camarada foi para o hospital, 3 tiros, aí ele se converteu, irmão Beto. Aí, pelo que eu entendi ele contando, ele, poxa, meu irmão, meu irmão, aí Deus falou para mim, ó, você vai cuidar de uma pessoa aí. De quem será? Deus foi. E quando ele se converteu, trouxe um camarada que deu tiro.
E o camarada veio e abraçou ele, e ele abraçou o camarada e começaram a pedir perdão ao outro. Ele, e aí? Eu tive que cuidar do cara que eu dei tiro, meu irmão. Contando testemunho. Aquele contando, eu estava no cantinho, comecei a rir. Antes eram os dois mortos, não eram? Mas ele foi gerado pela palavra da vida. Aí o amigo viu que ele, o inimigo, né? Que era inimigo dele no mundo, olhou e falou: opa, esse camarada era meu inimigo. Ele era morto, mas eu vejo que ele hoje vive. Glória a Deus. Já que ele vive, eu quero saber como é que é ter essa vida. A pessoa, tem gente que te observa, não é gente só que quer julgar, não. Tem muita gente para julgar, mas tem gente que te observa, sabia? Fala assim, como é que essa pessoa foi gerada? E diz, não é sentimento ruim, não, como pode? Não, um sentimento bom. Fala, poxa, eu lembro de fulano, rapaz. Nossa, fulano era tão perturbado, ciclano perturbado, aprontava, e olha como tá fulano. E aquilo ali a pessoa pode não te falar, mas fica guardado e tendo como... Eu me lembro que quando eu vi um gordinho aqui, do Osvaldo, o sobrinho do Osvaldo, bebia muito, né? Era brigão, bebia, arrumava briga. Depois teve uma festa ali, a gente bebendo, ele chegou e não bebia, e ele calmo, sereno. Aliás, tá na igreja ele, Deus abençoa, tá na igreja ele. Aí eu escutei aquilo, eu falei, poxa, o cara era um brigão, ela gosta de falar. Aí eu, poxa, fiquei olhando a vida daquele homem, eu falei, e ele nem sabe, ele não imagina isso. Mas eu observava. E eu vi que a vida dele foi transformada, não foi? Que também é testemunho por Deus. Você pode estar achando assim, ninguém acha que a pessoa tem gente falando mal de mim. Tem gente observando, sabia? Você andando, você falando, você no meio de uns lugares, no meio de umas festas, você pensa, mas se você está fazendo... Agora, se tu se juntar e começar a xingar, beber, fumar, não, Deus não tem nada a ver, Deus me ama, é isso aí, viva Jesus, aí já quer demais também, né? Mas agora, se não for a diferença, você não vai sumir da terra, você vai estar ali, você vai estar ali falando com as pessoas normalmente, mas você não pode se misturar com aquilo. Então o que vai acontecer contigo? Você vai ser notado. As pessoas vão falar assim, onde tinha morte, hoje tem vida. E até mesmo aqueles que não querem botar o braço a torcer e dizer assim, ele é um vencedor, vão ter que declarar. Lembra disso, né? Vão ter que se declarar. Sabe por que ele está fazendo essa cena? Porque uma pessoa que a gente chegou e foi falar, estava conversando com coisa de Deus, e a pessoa fumando um cigarrinho, bebendo a cerveja, e a pessoa falou, não pode aceitar o diabo não, sabe, porque o diabo é sujo, e não aceita o diabo não, porque o diabo é... Repreende, se apareceu, eu fiquei assim, eu pensei assim, o seguinte, igreja, a pessoa na maneira dela ali, talvez até ingênua, não deve ter muito, não conhece ainda as coisas de fato, porém, uma coisa é louvável, não se rendeu. É igual eu falava com a Jéssica muitas das vezes, quando a gente estava bebendo e eu falava de Deus, ela, por que tá falando de Deus? Aí, tu tá com um copo lá na minha tia, então foi um dia terrível. Quase que a gente separa com 2 meses, um ano de namoro, naquela época, 2014, me lembro. A data, a hora, o momento, sexta-feira, ele estava sentado. Eu comecei a falar de Deus, aí, tá falando de Deus, tá bebendo? Eu falei, tô bebendo, vou beber, continuo bebendo, mas falo de Deus e ninguém vai me calar. Lembra disso? E meu filho não vai ser batizado em igreja católica, lembra disso? Vai ser apresentado, não vai ser batizado. Não quero saber. Então então a gente não vai ter filho, eu vou sair fora, eu quero filho. E a gente ficou brincando, lembra disso, na sexta-feira. E o Isaac foi apresentado aqui. Sabe por quê? Nós éramos mortos lá, mas fomos gerados pela palavra, nos nossos seres. As pessoas que nós vemos hoje, o momento delas, eu aprendi isso, não define o amanhã delas. O momento delas é o momento que eu e você podemos entrar ali, intervir com a ação do Espírito Santo e falar, você vai mudar a tua história em nome de Jesus, orar por essas vidas, clamar, pedir a Deus, falar, Senhor, transforma, libera, Senhor, perdão, cura, quebra as cadeias. E aonde eram os nossos secos ali, mais à frente a pessoa vai olhar e falar, aquele ali, lembra dele? Eu já ouvi tanto isso. Muitos colegas já falam, tá de brincadeira, não tá bebendo? Tá de brincadeira. E ali, até um que zombava, né, inclusive, eu lembro que uma vez aqui em cima zombava. E aí, vai dar dinheiro pro pastor? Vai dar dinheiro pro pastor, ele acendeu o cigarrinho. Aí, vai dar dinheiro pro pastor. E aí, pessoal, tentando botar meio
Aí eu falei, deixei ele falar, eu lembro que eu dei uma resposta, não foi mal criada, foi boa, e ele ficou parado aí. Eu já fui da igreja, mas na igreja tinha umas pessoas que queriam, aí depois, ora lá por mim, sabe onde está esse homem agora? Ele e a esposa na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia! E vieram aqui, ó, sentou aí onde vocês estão. Glória a Deus. Convidei, falei, vem cá, porque eu quero ver também, eu gosto de ver. Porque eu gosto disso, pessoas que zombavam, não é para dizer, falei, viu? Não, é para ser feliz, é para glorificar Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, mas você é uma carta aberta. Aonde você chega, as pessoas te olham. Vão ter os endemoniados que vão te querer te mesmo botar para baixo e dizer nada, isso aí. E eu vi no outro dia tropeçando, isso não é palavrão, é do diabo. O teu momento não define a tua história. Se o teu momento ali, você hoje, um exemplo, está com uma dificuldade, se você hoje está enfraquecido, eu creio que Deus tem uma nova história para você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, hoje nós estamos sendo gerados pela palavra. Você, Ezequiel, profetiza, pensa algo na tua vida que você precisa. Você fala, eu preciso que seja gerado. Eu já falo logo para o Senhor desde já, Jesus, eu preciso que seja gerado um novo mar. Mas tu já mudou, não. Tem coisa ainda que eu preciso mudar. Eu quero ser gerado a cada dia pela palavra. E para finalizar, vai ser o texto lá no 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel. Esses que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, ó glória, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Chegou aqui hoje numa sepultura emocional? Fala, Senhor, eu estou indo hoje para o culto, fala comigo, porque o meu emocional, ele está daquele jeito. O texto está dizendo, sepultura é lugar de morte, de vida, sepultura, lugar de morte. Só que Deus está gerando com a palavra dele, dizendo assim, eu abrirei a sepultura e tirarei o meu povo da sepultura. A palavra gerada hoje vai fazer com que nós, em nome de Jesus, profetizando na palavra de Deus, que aqui foi lida, em Espírito Santo, eu não sei qual é a sepultura hoje, que você está emocional, não sei qual o âmbito hoje da tua vida, mas eu te digo uma coisa, creia em nome de Jesus, que Deus arranca essa sepultura hoje da tua vida. Em nome de Jesus, você fala, Senhor, hoje é sepultura aberta lá na minha família. Geralmente a gente escuta a sepultura, pensa já que é morte, pessoa, acidente, morreu. Não, tem sepulturas espirituais que fica definhando a pessoa, e a pessoa vai vivendo uma vida desgostosa sem Deus, uma vida longe da presença, e Deus não quer isso. Porque todo ser humano foi nascido e gerado para que se curve e adore a Deus. Mas Satanás vem e tenta lançar morte no coração das pessoas, desânimo. Então hoje nós, como homens e mulheres de Deus, como Ezequiel, que fomos chamados hoje, gerados pela palavra, vamos falar em nome de Jesus. Pai, tira-me da sepultura. Ou melhor, Pai, eu saio hoje dessa sepultura. Hoje você saiu da sepultura, e os teus filhos também, a tua família, lança profecia. No lugar de maldizer, profetiza. Não lança a palavra de maldição. A palavra de bênção vai voltar, quanto menos esperar. Daqui 5 anos, mais 10 anos, quantos anos? Até hoje eu lembro do sonho que o Kiko teve. Guardei, ele pode ter esquecido, mas ele falou, o sonho que Deus dava um presente para você, para minha irmã, e acho que é para você, né? 3. E eu sei que ele ganhou um presente dele. A irmã dele, eu não sei, mas eu acho que ganhou também. Falta eu. Tá chegando. Ô glória. E eu creio em nome de Jesus. E eu nunca me esqueci desse sonho. Ele falou pra mim, me contou quietinho. Glórias a Deus. Não deixei fugir não. Tá guardado aqui. Profetizou, sonhou e vai ser gerado. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Assim agradeço ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus por essa maravilhosa oportunidade.